Fala, meu povo! Eu gravo essas notas no início da noite do domingo 8, um dia que certamente ficará marcado na história do nosso país, mas deixando claro que elas não passam de uma observação preliminar ao ato golpista que, infelizmente, a muitos não pegou de surpresa. Ele foi gestado por meses sob o manto proteção de ser simplesmente uma manifestação democrática, mas que em sua essência já traía os fundamentos da democracia. Enfim, os cidadãos de bem revelaram seu patriotismo. E é óbvio que os termos cidadão de bem e patriotismo estão sob muitas aspas e ironia. O que ainda acontece não somente em Brasília, mas já reverberando em algumas capitais brasileiras, pode ser ápice ou estopim de um experimento social que foi bastante mal sucedido. Antes de falar das observações que farei, quero deixar algo bastante claro e farei isso de forma breve porque haverá todo um episódio de podcast falando especificamente sobre a temática. Mas para que não sejam deslegitimados os argumentos aqui apresentados, o que é bastante comum em nosso cenário social por questões políticas, já esclareço que quem faz as observações que virão não é petista, comunista ou esquerdista. As observações que faço as realizo por prezar a racionalidade que, no meu caso, é domesticada pela racionalidade jurídica e as razões públicas. Pois bem, penso que o primeiro ponto a ser dito é o de que os chamados cidadãos de bem, enfim, mostraram, descortinaram a sua verdadeira face. A política e governo do ex-presidente da República foi construída a partir de vários delírios antropológicos. Não somente antropológicos, mas destaco eles. Dentre eles, o desvairo de que o governo seria feito para e pelo cidadão de bem. Sem se esforçar muito com a definição do que seria esse cidadão de bem, o cotidiano e os eventos, principalmente que geraram em torno das eleições presidenciais deste ano, mostraram que essa conceituação não foi feita somente a partir de uma lógica, exemplo, entre aqueles que cometem alguma espécie de delito ou crime e os que, vamos colocar assim, são íntegros e simplesmente buscam cuidar das suas vidas. Não. A definição de cidadão de bem é coberta de questões ideológicas que foram, ironicamente, parte das duras críticas feitas ao governo petista pelo ex-presidente Bolsonaro. Aquilo que chamamos de bolsonarismo, que obviamente possui pequenos começos em anos anteriores, fez com que existisse um retorno à busca e instrumentalização de uma, aspas, verdade transcendental que passou a nortear não somente as questões políticas e sociais, mas também as jurídicas. Ela transformou o bem comum em um elemento soteriológico, ou seja, de caráter de salvação religiosa da humanidade, e afastou da política brasileira, bem como em muito do direito, as razões públicas que fundamentam a democracia e também estruturam as suas instituições. O discurso político, social e jurídico ganhou tons apologéticos de defesa dessa verdade política que é única, transcendental e redentora, retirando de cena a tão essencial lógica da democracia, que é a lógica da convivência. No cenário do bolsonarismo, não se tratava mais de política ou direito, mas tinha que ver com a salvação da nação. Por isso os clamores de oração em frente ao Palácio da Alvorada, na época da apuração dos votos, por isso o endeusamento às Forças Armadas e a desconfiança de qualquer tipo de conhecimento ou fato que desafiasse a noção de verdade que foi abraçada por esses indivíduos. A retórica criada foi a de depredação do outro, vendo como se não fosse ele um aliado, uma ameaça a essa visão de mundo e forma de vida que é, aspas, correta, baseada na verdade quase que absoluta e arvorada como um meio único para a existência de uma sociedade e democracia, aspas, saudável. Bolsonaro é culpado pelo que acontece hoje? Bem, eu penso que ele, visando o seu próprio benefício político, abriu uma caixa de Pandora que, por visivelmente lhe faltar repertório e cognição apurada, se tornou maior que ele próprio. Quando sua figura foi esvaziada,
o exército tomou seu lugar messiânico. Quando este foi inerte, restou aos, vamos chamar assim, cruzados da política brasileira recuperar sua própria Jerusalém. Só que a Jerusalém, para eles, os prédios dos poderes já haviam sido esvaziados do seu simbolismo, por isso foram depredados e tentaram reduzi-los a pó. O simbolismo das instituições democráticas não foi suficiente para que o brasão da nossa República Federativa fosse poupado. Nem mesmo Cristo e sua cruz foram respeitados pelos cruzados. Bolsonaro agiu como um teórico de gabinete, como um tirano. Nos dois atos se move contrariando a tradição política que diz possuir, a do conservadorismo político-filosófico. Age como alguém que desperta a fé política, sem ter ao menos ideia do impacto social e institucional que a sua postura causaria. Ele age como o tirano platônico, afirmando que viria por ele a restauração da política e sociedade brasileira. Ele batia no peito, dizendo que não poderia ser chamado de corrupto, mas ao final foi exatamente naquilo que ele se tornou. Corrompeu a política e a sociedade brasileira. Fez, inclusive, com que indivíduos que agem em nome das instituições democráticas perdessem qualquer norte de razão pública, se tornando claramente venais, como foi o caso dos policiais militares do Distrito Federal, que facilitaram o acesso dos golpistas à Praça dos Três Poderes. Podemos dizer que ele é o único culpado dos atos golpistas que vimos o seu início na tarde de hoje? Bem, assim como Pandora, ele não é o culpado por todos os males que se manifestaram, mas certamente é a sua mão que abre a caixa que os continha. O que acontece hoje não é deslocado da retórica que foi criada pela direita de Bolsonaro. O esvaziamento do significado das instituições não nasce ao acaso. O messianismo que foi sacralizado, esse messianismo profano e espúrio, não é deslocado da fala do ex-presidente. O minar da confiança no sistema eleitoral, que o elegeu inclusive em 2018, não foi fomentado por outro que não por ele. Suas declarações após a derrota nas eleições que, segundo o perfil das suas redes sociais, ele ainda não perdeu, apresentando-se como presidente da República, foram covardes, assim como foi subreptícia a sua fuga do país. O que acontece hoje, infelizmente, não é um delírio para os bolsonaristas, mas alento e fôlego para o retomar de atos que já vemos o início do seu desenrolar. A tentativa tosca de golpe em Brasília nos lembra que as razões públicas precisam ser, em caráter de urgência, restauradas. Mostra que, se formos conduzidos por nossas paixões, inclusive e principalmente políticas, podemos nos tornar precisamente o mal que dizemos combater. Deixar claro que a racionalidade de grande parte do nosso povo precisa ser reconstruída.